Uma série de TV que dá continuidade à franquia de filmes de John Wick está atualmente em desenvolvimento na Lionsgate. A série será uma continuação direta de John Wick Capítulo 4 e deve ser focada na Alta Cúpula. A Alta Cúpula, galera, é um conselho de 12 senhores do crime que governam as organizações criminosas mais poderosas do submundo. Ela é considerada a autoridade máxima do submundo e é temida e respeitada por todos, incluindo John Wick e Winston. As organizações representadas pelos membros da alta cúpula têm muitas forças policiais, políticas e burocratas ao redor de todo o mundo no bolso, permitindo conduzir negócios com a virtual impunidade. A alta cúpula era liderada por Elder, que morava nos desertos do Marrocos. Os detalhes específicos sobre as origens e a formação da alta cúpula são em grande parte desconhecidas e que provavelmente será o que veremos nesse novo spin-off de John Wick. A cúpula é descrita como sendo maior do que qualquer governo na Terra e que a fundação da cúpula remonta aos tempos antigos, muito antes do estabelecimento do Império Romano. A cúpula compartilha laços com o Continental, uma rede global de hotéis que também serve como uma organização autônoma de assassinos. Winston provavelmente se opôs à alta cúpula em algum momento no passado. A cúpula também hospeda seu próprio julgamento por combate entre facções conhecida como duelos. Além disso, os duelos da alta cúpula eram considerados um mito, como afirmado por John Wick, mas Winston o contradiz afirmando que duelos existem na alta cúpula. Na década de 1970, Frank Scott roubou a prensa de moedas usadas para cunhar as moedas de ouro da alta cúpula, levando a um conflito entre Cormac e o irmão de Frank, Winston, e seus aliados, enquanto a alta cúpula enviava um adjudicator para supervisionar a situação. Winston conseguiu tomar o controle do New York Continental Hotel de Cormac e o adjudicator colocou o hotel em um estado de interregno enquanto a alta cúpula tentava descobrir como lidar com o golpe de Winston, pois ele ainda tinha a prensa de moeda e, portanto, vantagem sobre eles. E ao ser informado de que a alta cúpula não se encontraria com ele, Winston matou o adjudicator para enviar-lhe uma mensagem, certo de que eles estariam dispostos a negociar com ele depois. Este movimento foi evidentemente bem sucedido, pois Winston foi autorizado a assumir o controle total do Continental Hotel pelas próximas décadas, embora ele fosse conhecido por ainda resistir às regras da alta cúpula. O pai de Santino e Gianna de Antônio ocupou um assento na cúpula e nomeou Gianna sua sucessora antes de sua morte. Santino, desejando o poder para si mesmo, ordenou que John Wick matasse Gianna, conforme as condições de cumprir a promessa que ele fez a John. Depois que John matou Gianna, pelas ordens de seu irmão, Santino imediatamente tomou seu lugar na alta cúpula e ordenou que sua mão direita, Ares, e muitos de seus homens matassem John para vingar sua irmã. No entanto, John lutou e matou muito deles antes de escapar, deixando Ares e alguns outros restantes. Como resultado, Santini colocou uma recompensa de 7 milhões de dólares em John Wick para cobrir seus laços com o assassinato de Gianna. No entanto, John Wick matou vários assassinos contratados que o perseguiam. Santino realizou uma celebração em uma exposição de arte para celebrar a sua ascensão à alta cúpula. E após uma longa perseguição com tiros pelo museu, ele seguiu para o New York Continental, buscando o santuário. No entanto, John o matou lá, apesar das palavras de advertência de Winston. Como consequências de matar Santino em terras continentais, a alta cúpula dobrou a recompensa de 7 milhões por John e a ofereceu globalmente em conjunto com a revogação da filiação de John ao Continental. A alta cúpula procedeu a enviar
um adjudicator para julgar aqueles que ajudaram John a matar Santino e escapar de seu julgamento. Winston se recusou a matar John Wick durante um incidente, e Burger King, que lhe forneceu a arma Kimber 1911 e passagem para a localização de Santino, e arrusca Roma por contrabandear o Wick para fora de Nova York. Winston e o Burger King receberam 7 dias para renunciar e cessar as operações, com a exceção de Rusca Roma, pois a diretora cumpriu sua punição de bom grado. A alta cúpula tinha vários agentes especializados que operavam no mundo todo e em todos os países em que a cúpula tinha jurisdição. Esses agentes superavam todas as organizações regionais, até incluindo os gerentes continentais, e aplicavam as decisões da cúpula ou tomavam medidas especiais para garantir seus interesses, semelhante aos titulares de assentos que serviam. Os agentes são substituíveis, com um novo sucessor assumindo sua posição. O primeiro e mais importante deles eram os adjudicatores, um agente encarregado de sentenciar pessoas que violam os regulamentos da organização ou cometem crimes contra a alta cúpula. Cada um deles tinha sua própria moeda especial para se identificar com seu título. Eles também contratavam seus próprios executadores ou capangas para ajudá-los a fazer o seu trabalho. Winston encontrou um desses agentes na década de 1970 para lhe dar uma mensagem da cúpula sobre o New York Continental após a queda do ex-gerente Cormack, que também encontrou o adjudicator para avisá-lo de seus dias restantes para recuperar a prensa de moedas roubada por Winston. E Frank Scott, o adjudicator, foi morto por Winston fora do Continental para forçar a alta cúpula a negociar com ele, um movimento que foi evidentemente bem sucedido. Anos mais tarde, outro adjudicator foi enviado pelo ancião para lidar com John Wick, uma vez que ficou evidente que ele tinha como alvo a cúpula como um todo. Mais uma vez, eles carregaram uma moeda especial para identificar o seu papel como agente especial da cúpula e comandarem Zero e seu grupo de ninjas para punir o rei Boeren e o diretor, de acordo com seus crimes, apesar desse último ser o líder de sua organização e ter um assento na cúpula. O adjudicator então revogou o status do New York Continental como território neutro e enviou soldados da alta cúpula para matar todos dentro do hotel. Eventualmente, eles chegaram ao acordo com Winston para executar Wick em troca de seu retorno ao poder, o que ele fingiu ter feito. Não se sabe o que eventualmente aconteceu com o adjudicator, mas John Wick pode tê-lo matado em sua fúria contra a alta cúpula. O adjudicator então emprega a ajuda de Zero e seu grupo de assassinos para auxiliar em suas operações, depois que o rei Boeren se recusou a renunciar, e eles fazem Zero e seus assassinos massacrarem a maior parte dos homens do rei Boeren, antes de enfrentar o próprio rei. Depois que ele começa a provocar a alta cúpula, o adjudicator faz 7 cortes no rei Boeren, como penitência por dar 7 balas a John Wick. Quando John retorna a Nova York com a tarefa de matar Winston, o adjudicator questiona seus motivos, com John se recusando a matar Winston e este último se recusando a renunciar. O adjudicator fez com que o Continental de Nova York fosse desconsagrado, revogando seu status de território neutro protegido. O adjudicator então notifica Zero e envia 2 ônibus cheios de executores da alta cúpula com armadura corporal e fortemente armados. Eles atacam o Continental, matando a maioria de seus funcionários armados. Com a ajuda de seu concierge do hotel, Sharon, John defendeu o Continental até ser emboscado por Zero e seus alunos. Após uma longa luta, John mata todos, exceto os 2 alunos restantes, e fere mortalmente Zero. E após o massacre, o adjudicator negocia com Winston,
que explicou a rebelião como uma demonstração de força e ofereceu penitência à alta cúpula. John chega e, quando o adjudicator o identifica como uma ameaça à negociação, Winston trai John atirando nele repentinamente, fazendo com que John caísse do teto do Continental, e o New York Continental então retornou à operação e foi reconsagrado. Depois que John matou o ancião, a alta cúpula condenou unanimemente o Continental de Nova York e, sob a autoridade de Vicente Garmont, o destruiu. Vincent também declarou Winston excomungado por suas falhas e forçou Kane a caçar John, chegando ao ponto de atacar o Continental de Osaka, onde John estava se refugiando. A alta cúpula deu a Vincent o poder de Alten Imperator e recursos ilimitados para caçar e matar John. Usando esse poder, Vincent envia seus homens para atacar o Continental de Osaka, onde John está se refugiando, chegando ao ponto de desconsagrá-lo, para que seus homens possam agir livremente no local, e forçando Kane a sair da aposentadoria para caçar e matar seu amigo. No entanto, todos esses esforços falham. Winston, vingativo mais tarde, se encontra com John e o informa sobre a identidade de Vincent, mas revela que John nunca será capaz de derrotar a alta cúpula em uma guerra total, pois eles substituirão rapidamente qualquer um com o poder que John matar. Winston, em vez disso, sugere uma solução para John ganhar sua liberdade e virar as regras da alta cúpula contra eles, emitindo um duelo contra Vincent, o que garantirá a liberdade de John, vivo ou morto, precisando que o duelo seja emitido em nome de uma das famílias criminosas da alta cúpula. John visita sua irmã, Katia, para poder voltar para a Rusca Roma, o que ela concorda em fazer em troca de John matar Killa Haken, o homem que assassinou seu pai. Depois que John obtém sucesso, Winston, como aliado de John, entrega seu desafio a Vincent com exigências de John: a liberação incondicional de todas e quaisquer obrigações para com a cúpula. Winston acrescenta suas próprias exigências de que seu ex-hotel excomungado seja levantado após a vitória de John Wick, o título de Winston restaurado e o Continental reconstruído e reconsagrado, tudo às custas da alta cúpula. Vincent aceita, mas revela que a vida de Winston está perdida se caso John perder. E sob a autoridade de o juiz, o representante da cúpula, John e Vincent se encontram para concordar com os termos do duelo, mas Vincent nomeia Kane para lutar em seu lugar. Vincent tenta impedir John de chegar ao duelo, emitindo uma recompensa enorme por ele, de 40 milhões de dólares, mas a tentativa falhou com a ajuda do Sr. Ninguém, depois que Shidi tentou matar seu cachorro e o próprio Kane. Após 3 rodadas de duelo, John é gravemente ferido, enquanto Kane sofre ferimentos sem riscos de vida. Vincent vai acabar com John sozinho, falhando ao perceber que John não atirou durante a 3ª rodada, permitindo que John atirasse na cabeça de Vincent, matando-o, e com a vitória de John, o juiz declara que a obrigação de John para com a cúpula foi satisfeita e ele estava livre, assim como Kane e sua filha. Vincent tendo ameaçado a vida da filha de Kane para fazê-lo obedecer enquanto Winston seria totalmente reintegrado e todos os seus termos cumpridos. Mas John, posteriormente, aparentemente, morreu por conta de seus ferimentos. Mas o juiz declarou anteriormente que se John vencesse o duelo, a própria fundação da alta cúpula seria abalada e John Wick se tornaria um santo. Outro tipo de agente especial da alta cúpula eram os juízes. Presume-se que mais de um existiria, já que Sharon se refere àquele que entregava o aviso de Marquês de Gamon a Winston como um juiz, em vez de o juiz, como ele fez com o adjudicator. Esses agentes
eram encarregados de serem os juízes da cúpula, resolvendo disputas entre membros em luta e mantendo as regras e costumes, e carregando uma carta lacrada para denotar os seus status. Eles também eram mensageiros que entregavam notícias das decisões da cúpula aos membros condenados, daí seu nome. Vários servos os auxiliavam na preparação dos eventos da alta cúpula, assim como cartas dos duelos, armas, refrescos e até mesmo auxiliando o guarda-roupa do juiz. Um juiz foi encarregado por Gramont de anunciar a Winston a condenação de seu hotel, entregando a ampulheta mostrando quanto tempo o New York Continental tinha restante, e mais tarde supervisionar o duelo entre Kane e Wick. Além disso, o juiz repreendeu Vincent após suas ações precipitadas em nome da alta cúpula e o alertou sobre as suas ambições. E finalmente, um dos agentes mais poderosos, mas raramente encontrados na alta cúpula, era o Alten Imperator, uma posição também conhecida como o xerife da alta cúpula. Este era um membro sênior e de alta patente da cúpula, mas não necessariamente com um assento na mesa, que por meio de um acordo universal entre todos os 12 titulares do assento, tinha o poder de representá-los como juiz, júri e executor de qualquer membro que quebrasse as regras. Com seu status era dado em tempos de crise. O imperador representava a cúpula como um todo e podia tomar decisões drásticas sem esperar pela aprovação de seus membros. Uma dessas capacidades é a capacidade de implementar vários exércitos de capangas e soldados, semelhante ao adjudicator, porém com mais autonomia. O imperador notável foi o Marquês Vicente de Gramont, nomeado após a campanha de John Wick contra a cúpula terminar com o assassinato do ancião. Marquês de Gramont usou seu poder para condenar e destruir o New York Continental, após revogar o status de Winston como seu gerente e matar Sharon, pois Winston não precisava mais de um concierge, e então procedeu a iniciar a caçada global por Wick, que terminou com ele forçando a participar de um duelo contra Kane. Por fim, Vincent perdeu sua vida para Wick quando substituiu Kane na última rodada e foi morto de acordo com o costume. A alta cúpula também tem seu próprio exército de soldados bem armados, possivelmente implantados em todos os países onde os hotéis continentais estavam estacionados. Os soldados da alta cúpula são retratados como homens da SWAT, usando armadura de corpo inteiro, incluindo capacetes táticos, protetores de antebraço e óculos balísticos. Isso ajuda a proteger seus corpos durante a luta. Os soldados são muito habilidosos em combate, incluindo sua pontaria em armas de fogo, habilidosos em combate corpo a corpo e empunhando facas. Um dos soldados durante o ataque em Osaka pode ser visto bloqueando e desviando os tiros de John Wick. Suas armas de fogo são equipadas com lanternas, os que permitem ver claramente em condições de pouca luz. Os soldados são comumente vistos atacando com uma unidade. Além disso, suas roupas de combate são aparentemente projetadas para qual países estão estacionados, como durante o cerco do Continental em Nova York. Eles usam uma armadura clara como a SWAT, enquanto no cerco de Osaka, os soldados usam máscaras como Oni como uma armadura estilo samurai. Os soldados proporcionam um novo grau de dificuldade aos encontros de John, devido à sua armadura tática completa que os defende de ataques hostis. Obrigado por assistirem o vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal e se curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o like.